Nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre o governo provisório de Vargas, assim que ele assumiu a presidência em 1930, e o governo constitucional. Vai ser basicamente esses dois tópicos que nós vamos estar vendo. Deixa eu passar para vocês aqui. Então vamos lá. Assim que Vargas assumiu o poder, em 1930, ele vai tomar algumas medidas para ele estar governando. Isso é comum em qualquer governo. Todo governo que assume, ele vai fazer alguma coisa que ele tem anseio. E aí o que é que o Vargas vai fazer ao assumir o poder? Aí nós vamos ter aqui basicamente três tópicos que vai ser importante para ele na época, mas para os seus opositores vai ser algo negativo. Então ele vai estar suspendendo a Constituição da República de 31, ele vai estar fechando os órgãos do poder legislativo, que no caso é o Congresso Nacional, a Assembleia Legislativa e as câmaras municipais, e indicando interventores militares, ligados, no caso, ao tenentismo, para chefiar os governos estaduais. Então, o que é esses interventores? É como se, vamos supor aqui que, se de repente o presidente atual nosso fosse substituído, houvesse um golpe aqui, alguém entrasse lá e resolvesse colocar interventor nos estados. É como se o nosso governador do estado do Pará deixasse de governar e ia ter uma pessoa indicada pelo novo presidente para estar governando o estado. Então, o interventor funciona com essas características aí. Com esses atos que o Vargas vai estar tomando, ele vai estar causando uma certa insatisfação por grande parte da sua oposição. Por quê? Porque o Vargas ele pretendia basicamente acabar de fato com a velha república. Então esse era o maior desejo dele. Então um dos objetivos de introduzir os interventores nos estados era para enfraquecer a velha política, da questão dos coronéis, da política dos governadores, da questão da troca de favor. Então ele acreditava que colocando os seus interventores lá, a influência dos coronéis ela deveria ser aos poucos eliminada. Só que ele conseguiu reduzir o poder em alguns aspectos, em outros não. E aí vamos verificar o que vai estar ocorrendo nesse cenário aí. Então, como ele usou da sua estrutura de poder para ser centralizador, um governo quase que ditador, porque quando ele desfaz algo que está ligado à Constituição, ele tem princípios e características de governo ditador. E uma das coisas que vai estar preocupando os seus opositores vai ser a questão que ele vai estar preocupado com relação à questão social e também de defender as riquezas nacionais. Então isso aí vai estar deixando os opositores um pouquinho nervoso com essa atitude do Vargas. Então o que eles vão estar se organizando para fazer? Eles vão estar mobilizando e constituindo um movimento chamado Movimento Constitucionalista de 32. O que foi esse movimento constitucionalista? Foi um grupo de oposição que se reuniram com o propósito de quê? De reabrir o Congresso Nacional, convocar novas eleições para a presidência e também acabar com os interventores nos estados. Então esse era o desejo dos membros do movimento constitucionalista. Eles vão se apoiar em quem? Então, alguns grupos que apoiou o próprio Vargas ao poder, que era o Partido Democrático, o PRP, eles vão ficar descontentes com a ação do governo Vargas pelo fato de ter colocado interventor nos estados, principalmente em São Paulo, que no caso foi o João Alberto Lins e Barros,
para governar São Paulo. Então, ele era de Pernambuco, e isso causou essa insatisfação por parte do dissidente do Partido Democrático. Eles queriam que fosse uma pessoa do próprio estado. Então, para tentar resolver esse probleminha aí, que era um problema local, Vargas logo indicou um outro interventor, que foi o Pedro de Toledo, para essa função. E ele era de São Paulo. Mas isso não conteve a insatisfação da oposição, que também queriam que convocasse novas eleições e que reabrisse o Congresso Nacional. Então, esse era o desejo deles. Então, ficou basicamente amenizado uma situação. Então, Vargas cedeu, colocando um interventor paulista, mas não resolveu todos os problemas. O que vai acontecer? Aí vai haver uma luta armada nesse contexto. Então, essa luta armada ela vai durar basicamente três meses. E um dos fatos que vai dar início a esse processo vai ser o assassinato de 4 jovens conhecidos como Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. Então, eles participavam de um movimento estudantil e morreram em confronto com a polícia numa manifestação pública contra o governo federal. Então, esse episódio aí vai fazer com que acirre mais ainda a insatisfação por parte da oposição para fazer com que o governo seja um governo legítimo. Então, o governo até então, ele era ilegítimo aos olhos da população local, porque ele não foi eleito pelo povo. Ele foi imposto. E aí, nesse cenário, nós vamos ter aí em 32, esse movimento de 32 aí vai ser chamado como Revolução ou Revolta Constitucionalista. Então, eu particularmente prefiro chamar de Revolta Constitucionalista, porque revolução, no meu entendimento, é algo mais profundo, é algo que vai promover mudanças em estruturas mais complexas. E essa revolta de 32, ela não teve uma mudança para podermos chamar de revolução. Ao lado, aqui nós temos um obelisco que foi feito em homenagem às pessoas que participaram e morreram nesse confronto. Esse obelisco é em São Paulo, está localizado lá no Parque do Ibirapuera. Então, quando vocês tiverem a oportunidade de ir a São Paulo e for lá no Parque Ibirapuera, vocês podem estar visitando esse obelisco em homenagem às pessoas que participaram do confronto e que foram mortos. Então, era basicamente estudantes e ex-combatentes paulistas que participaram do movimento. Aí, em homenagem a eles, foi feito esse obelisco aí. E no dia 9 de julho de 32, é considerado um feriado estadual em São Paulo, em homenagem às pessoas que participaram desse movimento. Então, vamos dando sequência. O que vai ocorrer? Então, como a morte dos 4 jovens acirrou esse movimento, as tropas paulistas elas eram formadas basicamente por policiais do Estado, que era a força pública, que aderiram ao movimento contra as determinações do interventor e por grande contingente de voluntários. Então, muitos voluntários participaram desse ato. Esse movimento, eles acreditavam que todo o Estado, os estados de forma geral, iam estar aderindo a essa manifestação para depor o governo. Só o Estado do Mato Grosso resolveu participar e mandar apoio para os paulistas. Então, esse confronto aí durou basicamente 3 meses. Então, vai haver um número muito grande de mortos, também feridos. Muitos vão acabar sendo presos e eles vão ser derrotados pelas tropas do governo federal, porque as tropas do governo eram muito maior e mais bem preparada com munições e armamento. Então, esse foi o fim aí do contexto do movimento de 32. O que o governo vai estar fazendo para tentar resolver esse problema? Então, o governo Vargas vai perceber que era um grupo de pessoas que tinham uma certa insatisfação e que tinha
um poder econômico, socioeconômico elevado. Embora eles tivessem sido derrotados, para resolver um pouquinho dessa mágoa, o que o governo Vargas vai fazer? Ele vai prometer que vai estar convocando eleições e vai estar convocando também uma Assembleia Constituinte, que era a principal reivindicação do movimento de 32. Então, eles queriam que acabasse com os interventores e que fosse convocado novas eleições, porque eles viam o governo de forma ilegítima. E aí, nesse cenário que o Vargas vai estar propondo, com essa nova Constituição, ele vai estar promovendo também alguns decretos que vai estar criando uma justiça eleitoral, que também era um anseio anterior de vários movimentos, como o tenentismo, e eles primavam por uma justiça eleitoral confiável, que ela fosse justa. Então ele cria, em 32, o Código Eleitoral Brasileiro. Além desse fato, ele vai estabelecer também, vai ser introduzida a questão do voto secreto e o voto feminino, que era o anseio dos combatentes do movimento de 32, dos movimentos anteriores com relação à política do Brasil. Então, seria a primeira vez que a mulher ia participar das eleições no contexto da República. Aí isso ocorreu em maio de 33, quando houve eleições para a Assembleia Constituinte, mas aí antes disso tem esse contexto aqui que vai estar falando que algumas mulheres já participavam de algumas eleições locais, mas que não tinha ainda uma aceitação de forma mais ampla. Mas com a Constituição de 34, esse cenário vai estar mudando. E aí, o outro tópico que a gente vai estar vendo hoje é o governo constitucional, onde vai estar estabelecida uma Constituição e o governo de Vargas vai estar sendo conhecido como governo legítimo. Até então, ele era visto como um governo ilegítimo, um governo que foi imposto. Por isso, foi conhecido no contexto histórico como governo provisório. O que a Constituição de 34 vai estar tendo de bom para a população brasileira? Aí nós vamos ter aí 5 tópicos que vai merecer destaque nessa Constituição. Então, em 34, ela é promulgada, e aí vai destacar o voto secreto, que era um anseio de muitos, tanto para o Poder Executivo quanto para o Poder Legislativo, tudo teria que ser secreto. Outro tópico que vai ser importante vai ser a questão do voto feminino, que ficou de fora, nesse cenário aí, a questão dos analfabetos, mendigos, militares, do posto até de sargento. Então eles também ficaram de fora desse cenário. Então foi introduzido só as mulheres. A questão da idade continuou ainda sendo a mesma. Então qual era a idade mínima para a pessoa votar nesse período? Quantos anos? Isso. Então as pessoas poderiam votar com 21 anos de idade. Isso permaneceu. Foi criada a questão da justiça eleitoral. Então lembra que antes desse período era a comissão verificadora que fazia o julgamento das eleições. E ela julgava conveniente o resultado de acordo com o benefício que ela recebia. Então se ela recebesse lá uma quantidade de dinheiro lá elevada para eleger um determinado candidato, ela faria isso. Então essa justiça eleitoral ela veio para zelar pelas eleições, para ela ser justa. Outro fato foi a questão dos direitos trabalhistas que foram introduzidos na Constituição de 34. Então, uma dos anseios era a questão da redução da jornada de trabalho, era também que houvesse um salário mínimo como padrão, como referencial para as pessoas, a redução de trabalho que era de 15 horas, que ela tivesse regulamentada para 8 horas diárias, a questão de férias anuais, elas teriam que ser remuneradas, e também a questão da indenização por demissão de justa causa, e entre outros benefícios, além também da proibição de crianças menores de 14 anos estarem trabalhando nas fábricas. Então, somente a partir de 14 anos poderiam estar trabalhando. Então, isso foi uma conquista grande para os trabalhadores da época, que foi introduzido na Constituição de 34. Outro item foi a questão do nacionalismo econômico, onde ele vai estar
criando leis que vai estar fazendo com que, caso alguém encontrasse alguma jazida, mesmo que fosse em área particular, essa jazida, ela pertence à União. Então, um exemplo aqui, se algum de vocês aqui tem alguma terra, uma fazenda, ou no quintal da casa de vocês lá encontra muito ouro, uma quantidade de ouro elevada, esse ouro não é de vocês, viu? Esse ouro é de quem? É do Estado. Então você vai ter apenas uma concessão, uma parte. Então o Estado vai fazer o quê? Ó, eu vou te pagar aqui um certo percentual, porque está na tua terra aqui, mas o ouro não é seu. Então isso foi estabelecido na Constituição de 34. Então às vezes a pessoa, eu tô com o morro lá na minha fazenda lá, tá cheio de ouro, ou deu ferro, ou deu manganês. Basta o governo saber, ele vai lá e se apropria. Então isso é a questão da nacionalização do poder econômico em termos de jazidas minerais. Então esses foram os tópicos principais da Constituição de 34. Aí outro fator que vai ser relevante nessa Constituição. Olha só o que eles fizeram. Vocês lembram o que ocorreu quando foi instituída a República, em 1889? Qual foi o acordo que eles fizeram para estabelecer quem seriam os primeiros presidentes? Quem é que lembra aí? Acabou a monarquia, instituiu a república. Como é que vai ser o processo da escolha dos primeiros presidentes? Quem é que vai estar governando o país aí na primeira fase aí da república? Como é que foi feita as eleições? Quem é que participou da escolha? Exatamente, Amanda. De forma indireta, ou seja, aí vocês vão lembrar que foi estabelecida uma Assembleia Constituinte, entre eles lá o governo provisório. Nesse governo provisório teve 4 candidatos. Aí os 4 candidatos, um exemplo, Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto, Eduardo Vandencock, eles iam estar votando só entre eles aí. Então, ou seja, foi uma eleição indireta. A população não participou desse processo. Aí olha só o que o Vargas fez com a Constituição de 34. Ele vai convocar a Assembleia Constituinte em 32 e vai estabelecer acordo. Ó, nós vamos estabelecer a Constituição de 34, mas em vez do povo participar das eleições, vamos escolher entre nós aqui o presidente. Então, olha só, ó, aqui nesse cenário aqui, o próximo presidente da República, de 34 a 38, ele vai ser eleito de forma indireta, ou seja, pelos membros da Assembleia Constituinte. Então, isso já havia um acordo entre eles, tanto é que olha o resultado aqui. Quantos votos o Vargas recebeu? E 175. E o seu opositor? Ou seja, que 234 votos, ele articulou já com antecedência para quê? Ou seja, ele ganhou, ele fez os acordos com os membros da Assembleia Constituinte para ele mesmo ser eleito. Então foi estratégico essa Constituição de 34, porque ele já previa que ele ia continuar no governo. Então, em 20 de julho de 34, ele assume o governo, a presidência da República, só que de forma agora constitucional, ou seja, ele foi eleito, embora de forma indireta. Os seus opositores agora vão ter que, vou usar o termo assim, engolir ele, mesmo que ele tenha ganhado de forma de acordos e benefícios, porque na política é sempre assim, você não vota em alguém às vezes só por votar, ainda mais nesse contexto aqui da eleição de um presidente. Ó, eu só voto se eu tiver um benefício aqui que venha satisfazer o meu anseio particular ou anseio coletivo. Então esse foi o acordo que estabeleceu nesse processo. E aí o Vargas foi eleito para presidente da República por mais 4 anos. Então lembra, ele começou em 1930, imposta, foi até 34. E aí em 34 ele vai assumir de fato o governo constitucional. Então vai estar governando 8 anos. Na Constituição de
de 34 foi introduzida também a questão indígena. Então foi a primeira vez que foi visto a questão indígena como algo cultural e que deveria ser protegido pela União, ou seja, pelo governo federal. Então vai estar estabelecido aí no artigo 5º da Constituição que os silvícolas, que é o termo que eles colocaram aqui, que é aquele que nasce ou vive na selva, eles devem ser protegidos pelo Estado. Eu não sei se vocês viram recentemente no Fantástico, uma aldeia indígena ainda que ela é totalmente selvagem. E aí um dos membros do IBAMA, ele foi até morto por uma flechada. Vocês viram o noticiário referente a essa aldeia? Então passou recentemente na região de Roraima, e ainda em pleno século XXI ainda existem ainda várias tribos que são totalmente selvagens. Só para vocês terem uma ideia assim da complexidade que é esse contexto aí. Aí imagine aí, a pessoa ainda hoje viver só da selva. Então foi protegida pela Constituição de 34. De lá para cá tem sido só reforçado e ampliado os direitos dos indígenas a estabelecer-se na terra. Aí no governo de Vargas, 34, que ia até 38, vai estar surgindo dois grupos que vão estabelecer uma certa rivalidade. O grupo dos integralistas versus aliancistas. Então, ou seja, integralismo vai ser constituído pela Ação Integralista Brasileira, o AIB, e a Aliança Nacional Libertadora. Então, o que esses dois grupos vão estar defendendo? Quais são as suas principais ideias? Então, o grupo do integralismo, ela vai estar vinculada à corrente ideológica do governo Vargas. E a Aliança Nacional vai ser como se fosse a oposição. Então, os principais ações ou filosofia que os integralistas defendiam era o nacionalismo extremado, a organização da sociedade de maneira hierárquica e disciplinada, um Estado poderoso dirigido pelo chefe da nação. Além disso, os integralistas combatiam o comunismo e o liberalismo. Então, essas eram as ideias que os integralistas defendiam. E eles eram influenciados também pela corrente nazifascista. Ou seja, é um conteúdo que a gente vai ver no próximos capítulos, se eu não me engano, acho que 1 ou 2, que a gente vai verificar a corrente ideológica nazista e a do fascismo. Então, o que os integralistas fizeram? Pegou o que era conveniente, que achava que era importante, que tinha no nazismo, e pegou o que era importante, que tinha no fascismo, e criou uma única. E aí ficou uma influência nazifascista. Eles adotaram como símbolo, como se fosse uma bandeira, a letra grega, que é o sigma, que é esse ezinho aqui ao contrário. E tinha também o lema de sua bandeira, que era Deus, Pátria e Família. Então esse lema aqui tem alguma característica com o governo atual? Tem alguma referência, alguma semelhança? Tem? Qual é o lema do nosso governo atual? Ele fala muito em quê? Isso. Nesse cenário aqui, o que os integralistas eles estipularam? Colocaram no degrau lá, ó, primeiro Deus, amar a Deus. Segundo, temos que amar a pátria. E em terceiro, a família. Então esse ficou sendo o degrau aí dos integralistas aí, a ação que eles defendiam. Então era um modelo basicamente nazifascista aí. Nesse cenário aí, quem vai ser as pessoas que vai estar sendo adeptas, que vai estar simpatizando com essa bandeira? Aí nós vamos ter aqui, vai ser uma parcela de empresários, alguns profissionais da classe média e militares. Esses vão ser as pessoas que vai ter afinidade com as ações ou princípios do integralismo. E aí, para contrapor esse movimento, nós vamos ter a Aliança Nacional Libertadora,
que vai ter como representantes pessoas que vai estar se identificando com ela, socialistas, anarquistas e comunistas. Vocês lembram ainda o termozinho anarquista, o significado? O que significa anarquista, uma pessoa anarquista? Quem segue a corrente anarquista? Exatamente. Isso, Amanda, nesse contexto aí, ou seja, eles primam pela ausência de um Estado governado por uma única pessoa oprimindo os demais. Então, a corrente anarquista, elas querem que um Estado ou uma cidade seja governado de forma coletiva, como se fosse uma comunidade ou um grupo de pessoas. Então, não pode partir de uma única só para deter o poder, ou seja, ela prima pela coletividade. Então, o coletivo tem que definir as ações e governar para os demais, e não uma única pessoa. Então, essas eram as pessoas que tinham influência e afinidade com a Aliança Nacional Libertadora. Como eles eram um partido comunista, aí o comunismo no Brasil ele estava proibido desde sua fundação, em 1922, e aí o que vai ocorrer? Caso fosse detectado que tem um comunista ali, geralmente eles eram presos. Aí nós vamos ter a figura aqui do Luiz Carlos Prestes. Então, ele vai retornar para o Brasil. Então, Luiz Carlos Prestes, ele participava do movimento tenentista, que foi para a Bolívia, ficou lá um bom tempo. Aí ele foi anistiado para retornar para o Brasil. Quando ele retorna, ele vai se enquadrar nesse contexto aí da Aliança Nacional Libertadora, sendo um dos opositores aí do governo Vargas. O que eles queriam? Qual era a ação dele? O que eles pretendiam? Aí nós estamos aqui. Combater o capitalismo e o liberalismo, estatização das empresas estrangeiras. O que é estatizar a empresa estrangeira? O que isso significa? Estatizar a empresa. Como é que isso funciona na prática? Vocês saberiam dizer? O que é estatizar uma empresa? A maioria dos governos comunistas eles fazem isso. Quando percebe que uma empresa ela tem lucros. Ninguém arrisca? Então vamos lá. Estatizar uma empresa é como se o governo se apropriasse dela. Vou dar um exemplo aqui. Empresas privadas que ganham muito dinheiro aqui no nosso país. Aí nós temos alguns bancos. Vou pegar um exemplo aqui, um do maior banco privado que nós temos, que é o Bradesco e o Itaú. Então o que seria estatizar uma empresa? É o governo chegar e falar assim, a partir de agora, o banco do Bradesco e o Itaú vai pertencer ao governo, não vai ser mais particular. Ou seja, 51% das ações do Bradesco ou do Itaú vai pertencer ao governo. Então isso é estatizar o governo, ou seja, o governo vai ter o controle majoritário das ações. Outro item que eles queriam era o não pagamento da dívida externa. Eles achavam que isso era um problema para a economia do país, ter que estar pagando dívida que só crescia, dava mal para pagar os juros. Outro contexto era realizar reforma agrária para a distribuição de terra aos trabalhadores do campo e o combate ao latifúndio. Então essa ação aqui amedrontou aí grande parte aí dos empresários da época, dos fazendeiros, dono de café e de cana-de-açúcar no Brasil. Eles jamais iriam querer dividir ou perder suas terras para dar para os trabalhadores do campo. Então essas ideias deveriam ser o quê? Combatidas, principalmente pelos grupos do integralismo. E aí o seu lema era pão, terra e liberdade. Era o lema que eles adotaram.
Por que eles conseguiram muitos adeptos a essa filosofia? Aqui nós vamos ter aqui um número que vai estar seguindo essas ideias. Então a organização cresceu rapidamente. Por quê? Quem é que não queria ganhar um pedacinho de terra? Qual era o trabalhador que não sonhava em ter sua própria terra? Então eles imaginavam, as ideias deles são boas, então vamos participar aqui porque eles podem desapropriar grandes fazendas aí e eu posso ganhar um pedaço de terra. Então os adeptos chegaram de 70 a 100 mil membros. Então eles se achavam basicamente quase como os poderosos da época, no sentido de grande influência. Então, pelo contingente de pessoas que tinham, eles vão estar promovendo o quê? Uma revolta. E essa revolta vai ser conhecida como a Intentona Comunista, que vai ocorrer em 1935. Ou seja, eles só planejaram esse movimento aí, essa Intentona, com o objetivo de derrubar o governo. Só que como eles não tiveram uma organização bem planejada, bem estruturada, eles foram rapidamente dominados pelas forças do governo Vargas no período e foram derrotados. Então, só para recapitular, o que foi a Intentona Comunista? Foi um plano de revolta militar contra o governo que ficou conhecido como Intentona Comunista. Não chegou a ser concretizado porque logo foram desarticulados pelas tropas do governo federal, pelo fato de ele não ter tido um bom planejamento. Com isso, o Vargas vai estabelecer uma ideia referente ao comunismo. Vai falar assim, o comunismo é um perigo para o regime capitalista e para os trabalhadores, na verdade não trabalhadores, os grandes proprietários de terras. Porque o que eles queriam caso assumisse o poder? A primeira coisa era dividir as terras para os pequenos trabalhadores do campo. E além também para os empresários. Então os empresários, eles iam sofrer com as sanções de quê? Estatizar suas empresas. Então foram vistos como pessoas subversivas. Então qualquer pessoa que fizesse parte do movimento dessa Intentona Comunista era vista como subversiva. E isso era um crime político na época. Por quê? Porque subversivo aqui, vamos ter aqui o contexto aqui, eram pessoas que pretendiam destruir ou transformar a ordem política, social ou econômica estabelecida. Então era um crime. E aí, para nós finalizarmos por hoje, nós vamos ter o Plano COI. O que foi o Plano COI? Ele foi uma farsa criada por membros do integralismo, com o objetivo de quê? De estabelecer um pré-golpe. Mas como assim um pré-golpe? Eles vão estar disseminando ideias, vão estar dizendo uma mentira para a população, nos bastidores, que os comunistas eles pretendem tomar o poder. Então essa é a ideia que vai ser disseminada. O movimento dos comunistas aí, a ANL, ela está crescendo e tem com o propósito de tomar o poder. E aí o que eles vão fazer? Eles vão estar divulgando essas ideias. E aí o próprio governo Vargas, aliados aí ao grupo aí dos integralistas, ele vai falar para os seus seguidores que o comunismo ele precisa ser combatido, porque ninguém vai querer perder suas fazendas, ninguém vai querer perder suas propriedades privadas, e aí ele precisa ser combatido e o comunismo vai ser visto como um perigo comunista. E se em vez dos comunistas tomarem o poder, Vargas vai estar tomando esse poder. Então Vargas vai surgir aí nesse cenário para quê? Para dar um golpe. E a justificativa é, se eu não der um golpe, os comunistas vão dar. E se em vez de ser o comunista, eu prefiro que seja nós. Ou seja, isso ocorreu em 37. Em 38 ia ter o quê? Ia ter eleições para presidente do Brasil de forma direta, onde a população ia participar com seu voto. E aí, com esse plano COI, o Vargas assume o poder novamente em 37
E aí estabelece o quê? Uma outra forma de governo, que é o governo ditatorial. E a instituição do Estado Novo. E a população, mais uma vez, fica à mercê no contexto do desejo de votar. Então, ela não vai votar ainda em 38. Então, Vargas vai governar mais um período, só que agora de forma ditador. Ou seja, ele vai assumir o governo através de um golpe. Então, aí a gente vai pausar por aqui nosso conteúdo. Aí, na próxima aula, a gente finaliza o capítulo 8.